O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir um dos textos mais belos e significativos do quarto Evangelho. Nós sabemos que São João, em 21 capítulos, vai fazendo uma das catequeses mais belas sobre a vida da igreja, sobre a comunidade. E para isso, ele vai utilizar 3 elementos. A água como sinal de vida. Então sempre vai ter, desde o capítulo 2, em Caná, transformando a água pelo vinho, e depois no capítulo 21, quando os discípulos encontram o Senhor numa nova água, uma nova experiência de vida. Então a água vai ser vital. O segundo elemento que São João vai colocar no meio da comunidade é um elemento fundamental para todos: a oração. A vivência da comunidade traz consigo uma vida de oração. E em terceiro lugar, a unidade. Então todos juntos: água. Sabem o que foi a minha janta? Um pastel que roubei aqui do lado, viu? Então vocês estão meio mortos, não querem abrir essa boca? A máscara não é impedimento. Vamos lá. Água. E no capítulo 17 estão estes 3 elementos. Um batismo na fé, uma água nova testemunhada pela unidade. Por quê? Porque o mais difícil neste mundo é permanecer unidos. Qualquer coisinha nos separa. Qualquer coisinha nos leva a criar divisões. Na minha casa, a herança do meu pai que deixou criou uma divisão terrível. 2 irmãos ficamos de um lado e o outro irmão não quer nem olhar para nós. Tem famílias onde há um muro imenso.
Tem paróquias divididas, dioceses divididas, igrejas divididas. E isso traz um problema seríssimo, porque não traz água nova, que é a água do batismo. O que está por trás do quarto evangelho é reconhecer que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Mesmo que você passe por uma dificuldade imensa, mesmo que você se encontre dividido por algumas situações, todos os dias temos que procurar a unidade. Tem pessoas especialistas em quebrar essa unidade. E a primeira leitura vai colocar esses 3 tipos de pessoas que existem na Catedral de Londrina e existem na Paróquia Santa Rita de Cássia do Jardim Califórnia. A primeira leitura escrita por Lucas é belíssima. Então, primeiro, aqueles de nariz empinado que adoram se mostrar na igreja. Esses criam uma divisão imensa. Se formam muitos atritos, porque sempre são os mesmos, sempre são as mesmas. Tem gente que parece que tem cadeira comprada na igreja, nem sequer muda de banco, pega um chiclete e não sabe que está fedendo esse banco. Sai daí, pelo amor de Deus. Essas pessoas que só fazem a coisa da igreja para se apresentar, para se mostrar, causam atrito na comunidade e causam divisão, muita divisão. Os saduceus eram assim e por isso se confrontam tão fortemente. Segundo grupo de pessoas perigosíssimo na comunidade, o Papa Francisco tem pânico dessas pessoas, os linguarudos e as linguarudas. O Papa até contou uma piada. Nunca um Papa tinha contado uma piada na Basílica de São Pedro. E ele, como todos nós latino-americanos, falou que tinha uma mulher numa paróquia com uma língua tão comprida, que diz: Padre, eu gostaria de ir a comungar, mas não posso ir por causa da Covid. E o padre respondeu: não se preocupe, comungue desde a janela da sua casa, que a sua língua dá para chegar até lá. Tem gente que só fofoca na comunidade, que só cria atrito por causa dos sérios problemas mentais que carrega e abre espaços gravíssimos de disfunção na comunidade. Tem padre fofoqueiro, bispo fofoqueiro, freira fofoqueira, diácono fofoqueiro, cantor fofoqueiro, coroinha fofoqueiro, ministra fofoqueiro. Se nós não nos cuidamos, todos acabamos tendo sérios problemas disfuncionais. Primeiro os saduceus e agora o outro grupo, que talvez seja o mais perigoso de todos. Aqueles que estão dentro da igreja, mas não acreditam em nada, nem sequer na ressurreição. Então vem na igreja só para ocupar um banco. Vem na igreja participando de uma novena de Santa Rita, mas nem sabem quem foi Santa Rita. É gente que está aí por estar e cria uma cizaña terrível. Este dia, o padre Edivan e a equipe de liturgia me propus que pensássemos num dom próprio de Rita, o conselho. Encontrei um livro de 1848 numa biblioteca dessas que a gente pega com o Kindle, sobre a história de Rita, para entender o conselho. Esta menina teve que lutar muito, não só com o marido, que era terrível. Ela teve que lutar muito consigo mesma, porque não é que a danada era super teimosa. A Rita era terrível de teimosa. Se não se fazia o que ela queria, diz o biógrafo, montava um showzinho impressionante. Tão forte é Rita com a teimosia, que dizem que os santos que a colocaram dentro do convento o fizeram porque estavam até aqui
de cansados de ver que sempre dizia: quero ir para o convento, e as monjas não a aceitavam porque ela sempre implicava com a sua vontade. O dom do conselho é precisamente isso: ter a humildade para dizer: Senhor, e tu que queres de mim? Que é o que tu queres? Senhor, aconselhai-me aquilo não que me convém. É mais lindo dizer: quero o teu querer, Senhor. Como é que é? Quero o teu querer, Senhor. A coisa muda e a teimosia desaparece. O dom de conselho de Santa Rita deveria ajudar-nos a todos em tempos tão difíceis. Sem um bom conselheiro, não vamos para frente. Crianças, adolescentes e jovens, quando o pai e a mãe dão um conselho, é Deus falando. Por trás desse conselho é o querer de Deus. Casais de todos os tipos, de todos os momentos e circunstâncias. Casais casados na igreja, casais de segunda união, casais separados, casais recasados. Se o cônjuge, ao falar, não é ouvido, prepare-se, porque de alguma forma ou outra vai perder esse conselho. Todos nós sempre temos conselheiros e conselheiras bons e boas por trás de nós. E o exemplo de Rita foi muito bem vivido, não somente pelas pessoas que conviviam com ela no mosteiro, senão também pelos seus devotos. Numa sem saída, precisamos de um conselho. Não precisamos de adivinhar o que vai acontecer. Precisamos de um conselho. Feche os seus olhos, você que está aqui na igreja, você que está em casa, e diga para Deus: dai-me um conselho sobre esta situação que eu estou vivendo. Aconselhai-me, Senhor. Pela intercessão de Santa Rita, aconselhai-me, Senhor. Os teus conselhos jamais errarão, porque tu queres o melhor para mim. E eu quero o teu querer. Santa Rita, rogai por nós.